Boa noite. Na live de hoje vamos falar sobre prosperidade e intolerância alimentar. Como foi a sua infância? Como foi a sua gestação? Você passou necessidade quando criança? A sua família, a sua chegada trouxe uma escassez maior para sua família? Ou então você veio de uma família com muito dinheiro e depois essa família perdeu tudo? Como é a sua relação com o dinheiro e com a intolerância alimentar? Eu vou trazer muitos casos de consultório aqui. Fiz uma lista dos últimos que eu atendi para mostrar, para exemplificar como que a escassez, a falta de prosperidade, seja prosperidade financeira, prosperidade de alimentos, pode ter relação com a intolerância alimentar e os problemas gastrointestinais. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim, vocês que estão entrando, boa noite. Como é que foi a infância de vocês? Foi uma infância tranquila, normal? Vocês vivenciaram escassez ou não? Conta para mim como é que foi. E aí, eu anotei aqui alguns casos para a gente conversar sobre de que na sua infância, quando você nasceu, você era uma bebê ou um bebê esfomeado? A Yara era esfomeado ou não? Você era aquela pessoa que queria o peito porque queria? Tem um caso de consultório muito legal que eu atendi de uma cliente que ela sempre, foi zoada, sempre brincavam com ela quando ela era criança, de que ela era a esfomeada da família, ou seja, desde muito pequenininha, desde quando ainda estava lá, a mamãe estava dando o peito, a mamãe falava que ela queria mamar a vida, ou seja, ela já vinha com uma programaçãozinha de desespero por comida, né? Então isso às vezes é muito normal, é muito comum também. Ou então, como é que foi para os seus pais quando você chegou? Será que você já vinha dentro, Você já tinha vários irmãos e aí a sua chegada fez com que você sentisse que papai e mamãe vai ter mais uma boca para alimentar, mais custos, mais despesa, como é que vai ser? Seu pai e sua mãe, eles brigavam muito na hora da refeição, seja no café da manhã, almoço, jantar, eles brigavam muito por questões de dinheiro, questões financeiras. Isso também pode ter relação com a intolerância alimentar. Muita coisa está interligado. Outra coisa, uma reflexão. Você se sente confortável quando você come algo diferenciado, algo gostoso, algo que seja mais caro? Você se acha merecedor disso? Ou todas as vezes que você come algo que você paga um pouco mais caro por isso, você se sente desconfortável? Esse também é um ponto que a gente vai falar sobre. A programaçãozinha que às vezes você era daquela família muito grande e que você tinha vários irmãos ali e que vocês tinham que meio que um ir pra cima do outro na hora da comida porque senão ia acabar. Vem esse desespero porque você tinha muitos irmãos, pouca comida e todo mundo tinha que atacar e quem pegou, pegou, se não pegou, ficou sem. Isso também pode ser uma das causas da sua intolerância alimentar. Outra coisa que eu anotei aqui casos, tudo que eu tô falando são de anotações que eu fiz de casos que eu já atendi. Por exemplo, assim, mamãe falava, era uma situação de extrema escassez, a mamãe falava assim, toma o seu leite agora porque a gente não sabe se amanhã você vai ter, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, literalmente falando. Porque vinha numa situação muito precária. Será que você vivenciou isso? Se alguma dessas situações fizer sentido para vocês, coloca assim, Ju, eu acho que eu passei por isso, eu tenho uma sensação de que talvez eu tenha sentido isso. A sua mãe, ela teve complicações no parto? Que ela teve que ficar internada e você não pôde ter o peito na hora que você nasceu? Outro caso também bem interessante. Será que na sua infância, quando você acabou de nascer ou quando você era bem pequenininho, você teve que dividir o peito da mamãe com alguém? Será que o que você vivenciou na sua infância, sei lá, seja porque tinha uma outra criança que a mãe não tinha leite e a sua mãe se prontificou em amamentar também, então você tinha que dividir o peito da mamãe com outra criança? Tudo isso, gente, acaba gerando programações. E tudo que você passou, tudo que você vivenciou, vai sendo programado na sua mente. Porém, a forma como você interpreta
afeta todos esses eventos na sua vida é que vão fazer com que esse evento que aconteceu seja bom ou ruim. Vai ser se você vai ter programações de escassez dentro de você ou não. Um caso de consultório bem interessante que eu atendi foi de uma cliente. Ela comentou comigo que ela falou assim: Juliana, olha, eu tô com síndrome do intestino irritável e intolerância alimentar. E eu já entendi que é o meu emocional, mas tem uma situação muito específica que quando acontece comigo, é um gatilho que eu já percebi que é recorrente na minha vida. Durante a minha infância, eu tive uma infância bem desafiadora, com muita escassez financeira. Muitas vezes a gente tinha muito pouco ou quase nada para comer. Porém, hoje, na minha fase adulta, eu consegui um trabalho, tô muito bem sucedida, tenho condições financeiras para sair, para comer, para viajar. Então, assim, a parte financeira não é o meu problema. Porém, eu percebo que eu não me sinto confortável de ir em lugares aonde é um restaurante mais chique, um restaurante mais caro, aonde eu peço um prato muito caro, muito diferenciado, eu não me sinto confortável para isso. E aí eu perguntei, mas por que você não se sente confortável? Ela falou assim, eu acho que tem a ver com o sentimento de que a minha mãe passou por tanta escassez por minha causa. A minha mãe teve que largar o trabalho dela para ficar de repouso por causa da minha chegada, por causa da gravidez, ela perdeu o emprego e eu não me sinto confortável de saber que um dia minha mãe teve escassez por minha causa, porque ela estava grávida de mim, e hoje em dia eu não consigo saborear os alimentos, eu não consigo pedir uma refeição diferente, eu não consigo comer um prato, eu não consigo ir em restaurantes diferenciados por causa disso. Vocês conseguem perceber que dentro dessa minha cliente havia uma programação de não merecimento, uma programação de que eu não me sinto confortável de comer essa comida que é diferenciada, que tem um custo mais caro, porque lá na infância ela vivenciou muita escassez e ela vem honrando, vamos dizer assim, de forma inconsciente, tudo que a mamãe passou. Ou seja, por mais que ela não tenha hoje uma escassez financeira, o que ela fazia? Ela continuava honrando essa escassez alimentar da família, porque ela não se permitia comer os alimentos de forma saudável, ela não se permitia ir num restaurante e comer, porque ela não se sentia merecedora, ela não se sentia confortável com isso. E aí, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? Voltar no passado, encontrar a causa raiz de tudo isso, ressignificar e reprogramar a mente, falando que sim, houve situação de escassez, houve ali uma falta momentânea, porque a mamãe perdeu o emprego, porque ela estava grávida e tudo mais, mas que a culpa disso não era dela e que era seguro para ela, a partir de então, comer em restaurantes, sair de casa para comer. Por mais que ela quisesse, ela passava mal, o intestino dela soltava, ela tinha dores de cabeça. Por quê? Porque para ela, para o subconsciente dela, não era seguro sair de casa para jantar. Muito menos se fosse num restaurante, por exemplo, onde haviam pratos caros, coisas caríssimas para comer. Por quê? Porque pro subconsciente dela não era seguro ela vivenciar essas experiências. Outra coisa também, tá fazendo sentido para vocês, gente? Fala para mim, tá? Outra coisa também que é muito comum de acontecer é quando pai e mãe, eles têm discussões muito grandes na infância com relação à prosperidade, com relação aos recursos financeiros. Por quê? Porque aquela criança, ela vê papai e mamãe discutindo todos os dias sobre a mesma coisa. Porque a gente não tem dinheiro para comida, porque a gente não consegue pagar o nosso aluguel, porque a gente está devendo X, devendo Y, a nossa situação está cada vez pior, a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro para comer amanhã, como é que vai ser a nossa vida. E aquela minha cliente todos os dias via papai e mamãe falando sobre a mesma coisa, ou seja, sobre a falta do dinheiro e sobre a escassez.
Sempre que horas? Na hora da refeição. Ou seja, toda vez que aquela minha cliente estava comendo, era ruim para ela. E aí o que aconteceu? Foi programado ali uma programaçãozinha de intolerância alimentar. Por quê? Porque não é seguro para mim, eu não me sinto merecedora de comer alimentos diferenciados. No caso específico que eu atendi, que era dessa minha cliente, ela não se sentia merecedora de tomar um sorvete, de comer um iogurte, de comer um chocolate, ou seja, algo que muitas vezes para muitas pessoas é uma coisa básica, uma coisa irrelevante, para ela que vivenciou a escassez financeira e muitas vezes a escassez de alimento, para ela um sorvete, um chocolate, qualquer coisa diferenciada era muito maior. Vocês conseguem perceber isso? Ou seja, ela não se sentia merecedora. Por quê? Porque se eu tiver isso, se eu me der esse prazer de comer esse determinado alimento, minha mãe não vai ter dinheiro. E essa pessoa carrega essa programação dentro dela até o último dia. Por isso que não dá pra gente julgar aquelas pessoas que são muito mão de vacas. Sabe aquela pessoa que não passa nada na mão, que tipo não consegue abrir a mão? Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque essa pessoa, ela tem uma programação dentro dela de escassez. Então, se eu abrir a minha mão, pode faltar. Então, por isso que não dá pra gente julgar uma pessoa ou não, entendeu? E a mesma coisa pode acontecer. Ou seja, uma pessoa que teve uma escassez gigantesca na vida dela, hoje em dia ela é mão aberta. Ela não quer saber de economizar, ela vai gastando tudo, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, não sei se eu vou morrer, não vou deixar nada pra ninguém gastar, eu vou gastar tudo. E aí ela gasta com N coisas. Só que o que acontece? Dentro dela existe uma programação de escassez, né? E aí o que acontece? Essa programaçãozinha de escassez faz com que muitas vezes ela não seja merecedora de comer aqueles alimentos que ela gostava tanto, que ela queria tanto, mas que não podia. Tá fazendo sentido para vocês? Outro caso também, que é muito comum, deixa eu ver aqui, eu anotei vários, gente, tem uma lista aqui. Então, teve um caso de consultório que eu atendi muito legal, que também foi de uma cliente, que ela estava intolerante à lactose, também tinha síndrome do intestino irritável. Ela morou durante muito tempo numa fazenda e naquela época ela morava na fazenda, o leite vinha direto da vaca, ou seja, eles iam lá, ordenhavam a vaca, tirava, colocava dentro, né, de um balde e depois levava para dentro da casa, fervia, a chaleira e tudo mais. E aquela criança, naquele dia, ficou responsável por ferver o leite, ficar olhando ali. Então, chegou o balde com leite e aí a criança tava ali. E aí o pai falou assim pra ela, olha, você pega esse balde, coloca o leite pra ferver e você vai ficar olhando. Na hora que o leite ferver, né, naquela época a chaleira fazia barulho e tudo mais, na hora que o leite ferver, você desliga e tá pronto. Só que a quantidade de leite que veio dentro do balde era maior do que o que cabia na chaleira. E aí aquela criança, muito pequenininha, querendo, né, agradar o papai, fez o quê? Colocou o leite dentro da chaleira, o que cabia, e o resto do leite que sobrou, ela jogou fora. E aí o que aconteceu? Ela ficou ali super feliz. Ai, vou agradar meu pai, olha, já tô crescendo, já sou mocinha, se sentindo completamente importante, feliz e tudo mais. Aí o leite ferveu, ela foi avisar o pai, o leite ferveu. Quando ela desligou o fogão e o pai viu e perguntou, cadê o resto do leite? Ela falou, eu joguei fora. Aquilo foi suficiente para o pai fazer um escândalo e falar para ela, a gente está passando por situação financeira extremamente desafiadora, a gente não tem dinheiro para comer e você joga o leite fora. Aonde já se viu isso e fez aquele escândalo? Ela apanhou, ela ficou de castigo. E aquela criança, sem ter a orientação correta, o pai achando que ela conseguia fazer tudo sozinha, ainda acabou punindo ela.
Ou seja, foi ali instalada uma programaçãozinha de que o leite não é seguro, que eu não posso desperdiçar, que eu não me sinto merecedora de tomar esse leite, porque eu desperdicei um leite que vai fazer falta no futuro. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vai conversando comigo, vocês vivenciaram. Vamos, se tiver alguém aqui que teve um insight sobre isso, sobre o que você vivenciou na sua infância, como é que foi? Foi uma infância que teve escassez financeira, escassez de alimentos ou não? Foi uma infância onde você teve tudo, você tinha o que comer, você tinha tudo na mesa, mas seus pais brigavam muito, ou seu pai era ausente, sua mãe era ausente, você ficava ali esperando muitas vezes papai ou mamãe chegar na hora do jantar, na hora do almoço, eles nunca apareciam. Conversa comigo, coloca aqui, às vezes a gente pode ir esclarecendo alguma situação. Muito bem, muito bem, muito bem. Um caso extremamente legal também é sobre a criança que era esfomeada desde sempre. O que será, né? Por que acontece de uma criança ela ser extremamente esfomeada desde muito pequenininha? Qual será que é a programaçãozinha? O que será que ela vivenciou dentro do ventre que faz com que ela entenda que vai faltar alimento para ela? Será que a mamãe vivenciou alguma situação de escassez? Será que ela escutou ainda dentro do ventre da mamãe alguém falar alguma coisa sobre falta de alimento? O que será que aconteceu? Porque é muito comum, né? Deixa eu ver aqui. A Keilinha perguntando, até que idade nós podemos fazer esse tipo de programação? Até os 5, 6 anos de idade, o subconsciente está completamente aberto, tá bom? E ali, tudo que você coloca, tudo que você vivencia é programado direto. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças. Porque elas são muito lúdicas e tudo que a gente fala, elas criam um cenário na mente delas, porque aquilo não é real, mas para ela tá criando aquele cenário imenso, às vezes é uma situação muito pequena, mas para ela é algo muito gigantesco. Porém, a gente está se programando e reprogramando o tempo todo. Se hoje, na fase adulta, você vive uma situação de trauma extremo, você está programando a sua mente. Demora? Precisa ser algo muito grande? Sim, precisa. Mas também o tempo todo a gente está programando a nossa mente. Então, mas até os 5, 6 anos de idade, a mente ela é completamente aberta e plástica. Por isso que mas a maioria das programações foram instaladas na gente até os 5 anos de idade. Ou seja, o adulto, a gente sabe exatamente como aquela criança até os 5, 6 anos de idade vai se tornar, quando adulto, por tudo que ela vivenciou, por todas as situações que ela passou e aí por causa das interpretações que ela teve com relação aos eventos. Então, dá para ter uma ideia de como aquela criança hoje é a criança hoje vai ser quando adulto. A Gi falando, eu não consigo fazer reeducação alimentar por muito tempo. Logo, eu já como de tudo que é gostoso de uma vez só. Exatamente. Por quê? Porque existe aí uma programação dentro de você, Gi, que se você não for lá no passado e não ressignificar, não conversar com a sua criança interior, você vai continuar tendo esse tipo de compulsão alimentar, de querer comer tudo. Por quê? Porque em algum momento você talvez esperou esperou alguém ou alguma coisa para comer aquele alimento e você ficou sem. Então, o que a sua mente subconsciente entendeu? Olha, peraí, deixa eu prestar atenção. Entendi. Se eu não for ágil e rápida o bastante, eu vou ficar sem aquilo que eu quero. Então, eu vou lá, pego tudo que eu quero e como. Porque se eu não pegar tudo que eu quero, eu vou ficar sem. Então, é fantástico como a nossa mente funciona. Hoje mesmo eu atendi um caso de emagrecimento de uma pessoa que ela falava assim, Juliana, eu não consigo emagrecer, eu já fiz de tudo. E existe dentro de mim uma programaçãozinha de que, por que eu faço isso comigo?
Por que que eu como até passar mal e depois eu me arrependo? Por que que eu tô fazendo isso comigo? E aí era um sentimento assim de que, por que que eu não tô me cuidando? Por que que eu não me cuidei? E aí, quando a gente volta lá pro ventre, a gente descobre com 2 meses de gestação, quando a mamãe descobriu que estava grávida, ela se perguntou, por que que eu não me cuidei? Por que que eu não prestei atenção em mim? Por que que eu deixei isso acontecer? Ou seja, aquele sentimento que ela sentiu quando ela estava ali, quando ela come, né, tem aquela compulsão de não conseguir comer, de se olhar no espelho e falar, poxa, eu tô gorda, que coisa, eu não consigo me controlar. Por que que eu falo, por que que eu faço isso? Quando a gente volta, é um sentimento que a mamãe sentia quando ela descobriu que estava grávida. Quando a gente separa essas emoções, a gente encontra a causa raiz, separa, ressignifica e reprograma a mente, aí sim, ela consegue emagrecer, ela consegue comer os alimentos de forma leve, tranquila, saudável, sem esse desespero, sem essa, como eu posso dizer, sem essa autopunição que foi programado dentro dela. Exatamente. Ela falando assim, eu não tenho lembranças dessa idade, mas tenho alguns episódios na idade de 7 ou 8 anos que aconteceu com o padrasto e com a minha avó. Exatamente. E se você tem essas lembranças desses episódios, mais ou menos quando você tinha uns 6, 7 anos, uns 7, 8 anos, o que que acontece? Muito provavelmente você já vivenciou isso lá no seu passado, quando você era bem pequenininha. Só que mais ou menos nos 6, 7 anos de idade é quando a nossa mente racional ela começa a entrar dentro da gente, ela começa a ser formada. E aí o que que acontece? Tudo que aconteceu lá no seu passado, antes dos 5, 6 anos, você não se lembra, mas está dentro de você, que quando você acessa a sua mente subconsciente e a gente procura essas programaçõezinhas, aí a gente encontra. Ou seja, esses insights que você tem dentro de você, que você vivenciou com o seu avô, com o seu padrasto, nada mais são do que algo que já existe dentro de você. A sua mente já deu, pode ser que tenha a ver. Então é interessante voltar lá no passado, encontrar a causa raiz, ressignificar e reprogramar a sua mente. Muito bem, a Gi falando, fantástico mesmo, faz muito sentido dentro da minha vida, exatamente, Gi. Eu não sei como é que foi, deixa eu tomar uma água aqui, gente. Eu não sei como é que foi, Gi, mas se você tinha muitos irmãos, muitos primos, aonde você tinha que dividir a comida, você tem que sair correndo, esbaforida, aquela coisa, preciso comer, vai lá e pega o alimento e come tudo. Sabe, tipo o cachorro que vai e por mais que não tenha ninguém para comer, ele quer comer tudo desesperadamente? É mais ou menos isso que quando tem a escassez, né, alimentar, a pessoa sente. E aí é muito maior do que ela, porque eu não posso perder esse alimento, porque se eu perder esse alimento, eu vou ficar sem. E se eu ficar sem, como é que vai ser? E aí a gente tem que fazer o quê? Ir atrás da causa raiz, ressignificar, reprogramar a sua mente, para que você consiga olhar para aquele alimento e vai falar assim, olha, tudo bem, tá aqui esse alimento, mas eu quero emagrecer. E se eu quero emagrecer, eu vou ter a opção de não comer. Eu vou assumir o controle da minha vida e vou falar não para aquele alimento. E tá tudo bem. E pode ser que numa próxima vez você possa comer aquele alimento como uma escolha e não como uma compulsão. Faz sentido para você? Muito bem, muito bem. O que mais que a gente vai falar? Um caso também muito comum, né, que acontece, por exemplo, é quando a mãe, né, eu já até comentei um pouquinho sobre, a mãe, ela, deixa eu ver, a gente falando, a tal da mistura, né, tem que ser um de cá, só que pode comer todo mundo junto e hoje eu como muito escondido, exatamente, por quê? Porque lá no passado a sua vontade era de comer escondido. Que ninguém visse você comendo.
né? Então você vai o quê? Come rapidinho, escondido, para ninguém te ver. Ou seja, o que será que aconteceu na sua infância que você foi julgada por estar comendo muito? Semana passada eu atendi um caso bem legal de intolerância à lactose de uma cliente e ela falou assim, a gente voltou para uma cena mais ou menos quando ela tinha uns 2 aninhos de idade. E aí ela falou que ela amava queijo. Ela amava queijo, ela amava. E aí a mãe comprou sei lá, quantas gramas de queijo para fazer lasanha. E era assim, ela ia fazer muita lasanha. E essa criança de 2 anos, ela abriu a geladeira e ela comeu quase que todo o queijo que a mamãe tinha comprado para fazer lasanha para a família toda. E ela falou que, Juliana, eu tô comendo aqui, eu amo esse queijo, tá maravilhoso, tá uma delícia. Eu tô amando esse queijo. Aí, quando ela acaba de comer, e ela comeu tudo, quase tudo do queijo. Quando ela acaba de comer e a mãe se dá conta que ela comeu tudo aquilo, a mãe faz o quê? Começa a brigar com aquela criança. A mãe fala pra ela, você vai passar mal de tanto queijo que você comeu. Onde já se viu, eu ia fazer uma lasanha para todo mundo, para nossa família, e você comeu todo esse queijo e não vai ter mais lasanha por sua causa. Olha só, gente, quantas programações. E aí, aquela criança que estava toda feliz porque comeu todo o queijo que amava, só pelo simples fato da mãe falar, você vai passar mal porque você comeu tanto queijo, a probabilidade de isso acontecer é gigantesca. A questão não é que ela vai passar mal pela quantidade de queijo que ela comeu, mas sim porque a mãe é uma autoridade para ela e se a mamãe falou que eu vou passar mal, eu vou passar mal. Vocês conseguem perceber que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com as crianças? E aí ela carregava esse sentimento dentro dela de que quando eu como muito queijo, eu passo mal e eu acabo causando escassez para as pessoas. E aí você acha que é seguro dentro do subconsciente dessa pessoa comer queijo, comer lactose? Jamais. Você acha que eu quero vivenciar de novo essa bronca que a minha mãe me deu? Você acha que eu quero sentir todo esse bolo de emoções negativas e me sentir culpada por não ter, as pessoas não comerem a lasanha que estava todo mundo esperando? Então, gente, são esses tipos de situações que acontecem na nossa vida, pode ter acontecido na sua, que faz com que você tenha intolerância à lactose, ao glúten ou qualquer alimento. Então, a gente tem que sempre olhar o que você vivenciou na sua infância. Foi uma escassez? Foi uma falta? Foi muita coisa? Ou seja, eu tinha toda a comida do mundo, a gente tinha aquele banquete, mas o meu pai ou a minha mãe nunca estavam presentes. E aí você ficava lá brincando com a comida, esperando papai, mamãe, aí vem aquele sentimento de abandono. Quantas vezes, talvez, o seu pai e sua mãe eles eram separados e na sua festinha, na hora do parabéns de você comer aquele bolo maravilhoso, o papai não estava presente. E você não se sentia feliz na sua própria festa. Ou seja, numa festinha de criança, é o que mais tem glúten, lactose e açúcar. Não é verdade? E aí você não se sente merecedora, fica triste porque o papai não estava, você queria dar o primeiro pedaço para ele, o papai não estava presente na hora do parabéns, na hora de entregar o bolo, na sua festinha. Então, é tudo isso que a gente tem que entender, sabe? Tá fazendo sentido para vocês? Tá, muito bem. Outro caso também muito legal que eu atendi foi assim, essa minha cliente, ela tinha intolerância alimentar e síndrome do intestino irritável. E aí, quando a gente voltou, né, lá para casa, a gente foi buscar a causa raiz, logo quando ela nasceu, a mãe teve complicações no parto. E aí a mãe ficou internada muitos dias. E essa criança, ela não teve o leite que ela precisava para ser amamentada.
E aí, né, a gente sabe que tem toda uma troca na hora da amamentação e tudo mais, e aí aquela criança que queria o leite da mamãe, a criança viu a mãe sendo tirada dela. E aí a mãe ficou muito tempo hospitalizada, não pôde amamentar, e essa criança que queria o peito não teve. Ou seja, ela carrega uma emoção, um sentimento, uma programaçãozinha de escassez gigantesca dentro dela. Ou seja, eu não tenho o amor da minha mãe, eu não tenho leite, e aí o que acontece? Muitas vezes ela carrega um sentimento dentro dela que todas as pessoas que ela ama vão embora, vão me abandonar. E muitas vezes ela não consegue amar como uma proteção. Legal, né, gente? A Melissa perguntando, a disbiose também pode ser tratada ou só a intolerância? Amê, a disbiose pode ser tratada sim. Eu trato intolerâncias alimentares e problemas gastrointestinais. Ou seja, pode ser uma intolerância alimentar, pode ser uma disbiose, uma síndrome do intestino irritável, pode ser gastrite, esofagite, tudo que está relacionado a isso. E eu também trabalho com alergias alimentares e também fobias alimentares. Tudo que tem a ver com o alimento em si, que você vivenciou geralmente, né? As fobias alimentares, elas começam na introdução alimentar, mais ou menos ali quando tem uns 6 meses, seja porque as pessoas não podem comer, não tem paciência para fazer a introdução alimentar, seja porque a pessoa passou mal e ela não foi acolhida da forma certa. Então, a disbiose pode ser tratada sim dentro do protocolo, as informações são passadas via WhatsApp, é só você clicar ali no link que está na minha biografia e mandar uma mensagem. Gente, lembrando que todos os atendimentos que eu faço são apenas online, tá bom? Você pode fazer no conforto da sua casa, é feita de forma online, a sessão dura geralmente umas 2 horas e tudo sempre de forma online. A Diniz falando, eu comecei com intolerância à lactose, depois glúten, açúcar e agora brócolis, couve-flor, tudo que tem nutrientes me faz mal. Seja muito bem-vinda! Eu sei o que você tá passando, porque eu vivenciei tudo isso, foram 10 anos dessa forma. Eu também, com a minha intolerância, ela também, a gente não fica intolerante a todos os alimentos de um dia para o outro, né? Então, o que aconteceu comigo? A minha trajetória dentro da intolerância alimentar foi, eu comecei com a intolerância à lactose, depois eu fui para o glúten, logo em seguida eu descobri a intolerância ao açúcar. E na época, quando eu estava com intolerância alimentar, não existia todos esses exames, né, que a gente faz, que a gente sabe exatamente quais são os alimentos que a gente pode comer ou não. Então, comigo era tudo na tentativa e no erro. Hoje em dia, os meus clientes chegam para mim com uma lista gigantesca daqueles exames que eles fazem, eu tô intolerante a todos esses alimentos. Não é só mais glúten e lactose, que é a maioria, né, que é modinha. Não, é muito mais. Inclusive, aqui, né, tem vários depoimentos, mas tem depoimentos de pessoas que não podiam comer leguminosas, ou seja, não podia comer grão de bico, não podia comer feijão, não podia comer lentilha, ou seja, porque passava muito mal. Então, tem depoimentos de pessoas que não eram intolerantes à lactose, mas sim às leguminosas. E no final, eu lembro que eu também não conseguia, além de comer glúten, lactose e açúcar, tudo me fazia mal. E mesmo fazendo aquela dieta FoodMaps, eu ainda passava mal, ou seja, minha restrição alimentar era gigantesca e eu não conseguia fazer com que o meu intestino funcionasse pelo menos um dia de forma natural, de forma bem. Por quê? Porque tudo que eu comia me fazia mal. Ou seja, o que é explicando, o que o seu subconsciente está falando para você com tantas intolerâncias alimentares? Ele está mostrando para você que existe uma demanda emocional que você vivenciou no seu passado e que você não conseguiu trabalhar com isso, ou seja, você não está digerindo o que aconteceu lá no passado. Eu vou pegar, peraí, gente, eu vou pegar aqui o polvo para vocês verem. Olhem aqui, nosso polvo lindo, né? Então,
Então, o que que acontece? No seu caso, você ficou intolerante à lactose. Então, apareceu, o povo tava aqui, lindo, bonitão, apareceu o primeiro tentáculo aqui, que é a intolerância à lactose. Você não olhou para o sinal que o seu corpo estava dando para você com relação à intolerância. Aí, o que que acontece? O seu corpo vai lá e, bum, vem aqui, ó, outro tentáculo, intolerância ao glúten. Você não olha para esses sinais que o seu corpo está te dando. Aí vem um boom, você não olhou de novo, vem intolerância ao açúcar. Depois você continua não olhando, vem intolerância ao brócolis. E quando você vai atrás da causa raiz, que é o cabeção do polvo, você encontrando a causa raiz, esses sintomas que vêm aqui, as intolerâncias alimentares, elas vão embora. Porque, na verdade, tudo que você vem sentindo é simplesmente uma ramificação da causa raiz que está dentro do cabeção do polvo. E que dentro do meu protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, a gente vai atrás dessa causa raiz para encontrar, ressignificar, limpar o lixo emocional e reprogramar a sua mente. Então, todos esses sintomas que você vem sentindo ao longo do tempo, que eles vão aumentando, olha o seu polvo aqui, como é que tá? Daqui a pouco, você pode, essas daqui que são atrás, que são as mais perigosas do tentáculo do polvo, virar um câncer, uma doença autoimune, porque você não está olhando para os sintomas que o seu corpo está te dando. Ou seja, ele começa, provavelmente a sua intolerância alimentar, ela começou com sintomas leves. E esses sintomas, eles foram aumentando com o passar do tempo. Ou seja, eu comecei com uma intolerância à lactose leve. Depois foi para o glúten, lactose, depois foi aumentando. Depois, por falta de um diagnóstico preciso, eu também fui diagnosticado com síndrome do intestino irritável, porque nem os médicos naquela época sabiam que eu tinha. Então, na verdade, o que que acontecia? Se eu não observasse todos esses sintomas e talvez eu não tivesse ido buscar alternativas para o meu caso, provavelmente hoje eu poderia estar com uma doença autoimune. Por quê? Porque os meus marcadores naquela época estavam no limite para eu começar a desenvolver uma doença autoimune. Vocês conseguem entender que o buraco é bem mais embaixo, que o nosso corpo legal, que o nosso corpo, ele começa a dar sinais e a gente não presta atenção. Então, gente, comece a prestar atenção no corpo tá dando, os sinais, os sintomas físicos, eles são só um sinal para você. Oi, presta atenção, olha para cá, olha para o seu lixo emocional, tá errado. Por quê? Porque a gente tem que integrar corpo, mente, emoções, pensamentos, sentimentos, tudo é integrado. Não dá mais para deixar você cuidar só do seu corpo físico, você fazer dietas, você cuidar, tirar glúten, lactose, tomar não sei quantos litros d'água, fazer tudo certo, treinar, acordar cedo. Se você não cuidar do seu emocional, tudo é interligado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Lúcia perguntando, doença celíaca também pode ser tratada, Lu? Sim, a doença celíaca ela pode ser tratada, mas nesse caso há uma ressalva, tá bom? Eu te auxilio dentro do protocolo com os sintomas físicos que você tem, tá? Então, se você tem um intestino preso, se você tem um intestino solto, tem dores abdominais, gases e tudo mais, aí sim o protocolo pode te auxiliar, mas com relação a você voltar a comer o glúten, aí eu não posso te auxiliar, porque tem casos de doenças celíacas que fecha a glote, que podem levar ao óbito, e como eu não sou médica, eu sou terapeuta, eu não posso te auxiliar nessa parte de reintrodução alimentar. Mas com relação aos sintomas físicos, as dores que você sente no seu aparelho gastrointestinal, o protocolo pode te auxiliar sim. Deixa eu ver o que mais aqui. A Gi falando, eu lembrei de uma tia que toda vez que vinha, trazia saquinho surpresa. Hoje, toda vez que alguém vem de fora, quero fazer comida gostosa. Isso é legal. Por quê? Porque isso é uma programação que você tem, mas pelo que eu entendi, é uma programação positiva para você. Por quê?
Porque existe uma memória afetiva de quando você era criança, a tia trazia um saquinho de doce para você e com aquele movimento, aquela atitude, você se sentia amada e querida pela titia. E aí, como é que você se sente, como é que você quer demonstrar o seu amor pelos outros que vêm, que chegam, né? Através de uma comida gostosa. Ou seja, pelo que eu entendi, isso é positivo, entendeu? Então, é bem legal você começar a entender. E uma coisa bem legal, não sei se vocês conhecem, eu não tô aqui com o livro, é um livro que se chama 5 Linguagens do Amor, para a gente entender que provavelmente a sua forma de demonstrar amor é prestando serviço, é fazendo uma comida gostosa e muito provavelmente você se sente amada quando alguém te presta um serviço, seja cozinhando um alimento gostoso ou então te dando algo. Então aí você lendo esse livro, você sabe qual é a sua linguagem do amor. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhor a gente se sente, né? A Pamela falando, eu comecei com glúten, depois com lactose e agora com grãos. Exatamente, Pam. Exatamente, ou seja, o cabeção aqui, ó, do nosso povo lindo, abençoado, tá mostrando pra você que não tá legal. E eu sei exatamente o que vocês vivenciam hoje, por que a intolerância ela vai crescendo, porque foi o que aconteceu comigo. Daqui a pouco você vai ver que você tá cada dia mais debilitada e aí vira aquela bola de neve, né? Porque você não pode comer, se você não pode comer, muitas vezes você emagrece, ou então você come, passa mal, aí você fica mais debilitado. Se o seu intestino não funciona perfeitamente bem, provavelmente você não tem foco, energia, concentração, disposição. Talvez a sua libido também comece a ficar baixa. Talvez você comece a perder cabelo. Talvez a sua saúde comece a ficar debilitada, unha fraca, cabelo caindo, espinhas, e aí toda aquela vontade de viver, aquela vontade de sair, de ter uma vida leve, tranquila, saudável, ela não existe. E por que não existe? Porque o seu intestino está debilitado. E de 90 a 95% dos neurotransmissores que são produzidos no nosso organismo, está tudo lá no nosso intestino. E quando o nosso intestino não está bom, a nossa saúde física e emocional não tá. Por quê? Porque o nosso intestino também é responsável por digerir as emoções. Ou seja, o que acontece? Se o seu intestino não tá bem, tem um monte de lixo emocional aí dentro, tem um bolo de lixo emocional que precisa ser limpo e ressignificado. Ou seja, quando você tem um monte de sintoma físico e você encontra a causa raiz, que é aqui no cabeção do povo, é como se o seu povo conseguisse ir para a vida de forma leve, tranquila e saudável e você conseguir viver a sua vida com leveza, com harmonia e tudo mais. Faz sentido para vocês? E é isso, gente. Muito bem, vocês têm perguntas? Alguma dúvida? Ficou claro como essa escassez que você pode ter vivenciado dentro da barriga da mamãe ou na primeira infância pode causar a intolerância alimentar, a escassez seja financeira, a escassez de alimento, a escassez da presença do pai e da mãe. Fez sentido para vocês? Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, coloque agora. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje com relação à intolerância alimentar. Quis trazer vários casos de consultório para vocês entenderem, né? Porque quando eu vou exemplificando com casos de consultório, às vezes cai uma ficha, vem um insight, aí você fala, nossa, eu vivenciei isso. Então, eu exemplifiquei com muitos tipos de casos de consultório, um diferente do outro, para vocês entenderem. Se essa live fez sentido para vocês, dá um like aqui para mim. Na hora que eu for lá, colocar no meu IGTV, dá um like, comenta se você gostou, se fez sentido. Envia essa live para as pessoas que você conhece, que muitas vezes tem, né, aquela pessoa que é mão de vaca, que também tem um probleminha gastrointestinal. E aí eu quero que vocês enviem, comentem, porque dessa forma o algoritmo, né, do Instagram, ele começa a entender que o conteúdo, ele é importante e vai distribuindo cada vez mais para as pessoas. E é isso, eu fico feliz que vocês tenham gostado. E aí se vocês tiverem temas para a próxima live, me mandem no direct, ou então quando eu abrir uma caixinha de perguntas, coloca lá, Ju, eu queria queria que você falasse disso, daquilo, e acho que vai ser bem legal.
Cris, você que está chegando agora, eu vou postar a live no IGTV, aí você pode assistir e também amanhã essa live vai estar lá no meu YouTube também. Para quem não conhece o meu canal do YouTube, lá tem alguns áudios de auto-hipnose para você fazer, que você pode fazer todos os dias. Eu tenho um bem legal com relação para você melhorar a sua relação com a comida. Se você tem medo de comer e passar mal, se você tem medo de comer o alimento e engordar, se você tem medo de qualquer coisa com relação ao alimento, vale super a pena fazer esse áudio de auto-hipnose para você começar a estabilizar a sua relação com o alimento. Vale super a pena. Vamos ver o que a Gi falou aqui. A Gi falando, meu intestino é preso. Depois da sua live com a Paula, comecei a ir no banheiro e a conversar comigo. Dizer que ali que eu estava era um presente naquele momento. Ai, que lindo! Eu comecei a ver mudança, Gi. Parabéns, gente. Parabéns. Que legal. Fico muito, muito feliz que a live tenha contribuído aí com essa sua ida no intestino. Se eu não me engano, amanhã vai ter um post bem legal que eu vou falar sobre como as pessoas que muitas vezes a maioria tem o intestino preso, como que elas não se priorizam. Porque é aquela coisa, muitas vezes quem tem o intestino preso não gosta de ir no banheiro, não gosta de perder tempo, ou seja, elas preferem fazer tudo menos ir ao banheiro. Então, elas não conseguem se priorizar, elas não conseguem ter um momento para elas. Então, olha só como é legal. O simples fato da Gi começar a conversar com ela, com o sistema dela e dizer que ir ao banheiro é um presente, já fez toda essa mudança. Às vezes, a gente acha que tem que ser algo muito grandioso na nossa vida para o nosso intestino funcionar. E às vezes uma simples mudança que ela teve de atitude com ela mesma, uma atitude de carinho, uma atitude de alto amor, de alto respeito, ela já começou a observar mudanças no intestino. Então, gente, eu fiquei muito feliz com essa mensagem de parabéns, é isso mesmo. E a gente vai mudando, né? Principalmente quem tem o intestino preso, de fazer essas mudanças de alto amor, de alto respeito, de ter tempo para você, porque muitas vezes não tem tempo para nada. Por que eu vou ter tempo para ir no banheiro? Eu tenho um monte de coisa para fazer, não quero perder tempo com isso. E aí, quando você entende que ir ao banheiro é uma necessidade básica de todo mundo, a gente começa a entender que todo mundo vai no banheiro. E por que eu não posso me dar esse tempo, sendo que todo mundo tem? Não é verdade? Então é isso, pessoal. Para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva. Se você gostou da live, se fez sentido para você, na hora que eu postar, dá um joinha lá, dá um like, fala, Ju, adorei a live. Me mandem, né, o que vocês querem que a gente fale na próxima live, o que você às vezes está vivenciando. Eu posso ter algum insight, trazer para vocês e a gente vai conversando. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês e bom resto de semana. Tchau!